Oi, estamos chegando, estamos de volta para continuar lendo o Velho Testamento. Estamos no segundo livro, que é o livro de Êxodo. Aqui estamos no capítulo 8, onde relata as pragas das rãs que Deus manda para o Egito. Vamos ver por quê. Êxodo capítulo 8, versículo 1. O Senhor falou a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Versículo 2. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. Versículo 3. O Nilo ficará infectado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. Versículo 4. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Versículo 5. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Versículo 6. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Versículo 7. Mas os magros fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Versículo 8. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim, do meu povo. Então deixarei o povo e oferecer sacrifício ao Senhor. Versículo 9. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teu conselheiro e por teu povo, para que tu e tua casa fiquem livres das rãs. Sobrem apenas as que estão no rio. Versículo 10. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saiba que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. Versículo 11. As rãs deixarão a ti as tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. Versículo 12. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó,
Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. Versículo 13. O Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Versículo 14. Foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirava mal. Versículo 15. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvido a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Ou seja, Deus já tinha avisado para Moisés e Arão que seria assim. Outra praga, a praga dos piolhos. Versículo 16. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua mão, estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó da terra se transformará em piolhos por todo o território do Egito. Versículo 17. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão com a vara, feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra, a terra do Egito, se transformaram em piolhos. Versículo 18. Mas quando os magros tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram, e os piolhos infectavam os homens e os animais. Versículo 19. Os magros disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito, né? Mais uma vez, o Senhor tinha avisado que seria assim. Vem outra praga, a praga das moscas. Versículo 20. Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para mim. Deixe o meu povo ir para mim, que me prestar culto. Versículo 21. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxame de mosca para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo, as suas casas, as casas dos egípcios, bem como o chão em que pisam, se encherão de moscas. Versículo 22. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. Versículo 23.
farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. Versículo 24. Assim fez o Senhor. Grandes enxames de mosca invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros e em todo o Egito. A terra foi arruinada pelas moscas. Versículo 25. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Versículo 26. Isso não será sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao nosso Deus são um sacrifício para os egípcios. Se oferecemos sacrifício que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nós apredejá-los, porque o sacrifício que iam fazer era para apredejar o egípcio, que perseguia os israelitas. 27 agora, versículo 27. Faremos 3 dias de viagem no deserto e oferecemos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordena. Versículo 28. Disse o faraó: eu os deixarei e oferecer sacrifício ao Senhor, seu Deus, no deserto, mas não se afaste muito. Orem por mim também. Versículo 29. Moisés respondeu assim, que saí da tua presença, orarei ao Senhor. Amanhã os enxames de mosca deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo, que somente o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifício ao Senhor. Só que o faraó continuou do mesmo jeito. Versículo 30. Então Moisés saiu da presença do faraó, orou ao Senhor. Versículo 31. E o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca. Versículo 32. Mas também, dessa vez, o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo fosse. Ou seja, ele continua se negando. No próximo capítulo 8 vai dar a continuidade dessa história. Não posso prolongar muito por causa do tempo, mas se inscreva aí no meu canal, Valdir Oliveira, e o próximo capítulo é Êxodo, capítulo 9. Amém. Em nome de Jesus.